Bem-vindos. Hoje propomos olhar mais de perto para um texto que nos fez pensar bastante. Chama-se A Justiça e o Advogado, uma crítica profunda do Adlai Bari. A nossa ideia aqui é, explorar as questões que ele levanta. Questões um bocado provocadoras, não é? Sobre se a advocacia ainda serve mesmo a justiça ou se às vezes se torna outra coisa. E ele começa logo com uma pergunta forte, diria. A profissão hoje defende a justiça ou se calhar tornou-se mais uma peça num sistema que protege os mais fortes e esquece os mais fracos? O autor começa por nos dar aquela imagem quase ideal, não é? Do advogado. A voz de quem não tem voz, o tal intermediário entre nós e o poder, o defensor dos direitos, da dignidade, a teoria bonita, como ele chama no texto. Exato, essa é a imagem que todos temos ou gostaríamos de ter. Mas o texto depressa põe isso em causa. Confronta essa teoria com a prática. Dá o exemplo, que é bastante gráfico, aliás, da pessoa que comete crimes financeiros, desvia milhões. E depois contrata advogados de topo. Escritórios caríssimos, mestres em encontrar ou talvez explorar as tais lacunas na lei, as ambiguidades. E o resultado, sugere o texto, qual é? Muitas vezes, impunidade. Para quem? Para quem pode pagar. Precisamente. A crítica vai muito por aí, por essa disparidade. E leva-nos àquilo que o autor chama a verdade desconfortável. Que é o quê? É o cenário do advogado que sabe perfeitamente que o cliente é culpado, mas o foco não é a verdade. O foco é ganhar. Ganhar o processo, usar todos os truques legais, complicar em vez de simplificar. O texto fala em vender defesa em vez de procurar justiça. E questiona, será que a justiça se tornou, em parte, um negócio? Um jogo só para quem tem dinheiro para a melhor defesa? Mas é importante dizer, e o texto parece ter esse cuidado, que a crítica não é o direito à defesa. Isso é sagrado. Sem dúvida, claro que não. O direito à defesa é intocável numa democracia. O ponto não é esse. O que o autor parece estar a criticar é a forma como esse direito é usado por vezes, a instrumentalização. Quando a lei, que devia buscar a verdade, é usada como um escudo, para proteger culpados, para baralhar os factos, manipular provas ou até silenciar as vítimas. A crítica é muito direta ao que ele chama o silêncio de quem sabe o que está errado. Quem sabe, mas escolhe o lado que paga melhor. É mais sobre a ética da prática do que sobre o direito em si. Percebo. Então, perante este cenário mais, digamos, sombrio, o autor aponta alguma luz, alguma visão de como a advocacia devia ser? Sim. Ele contrapõe, fala de uma advocacia que ele chama a respeitável, que seria basicamente aquela que olha para a verdade, que não foge dela, que até pode ajudar o cliente a assumir a sua responsabilidade, em vez de só procurar fugir às consequências. É a advocacia que, se calhar, tem a coragem de dizer, olhe, você errou, e agora tem de reparar o erro. A ideia de fundo é que precisamos mais de construtores de justiça, como ele diz, do que apenas de ganhadores de processos. Uma visão quase restauradora, então. E isso leva à reflexão final do texto sobre a quem é que se está a servir, afinal. Exatamente. A pergunta que fica a pairar é essa. O foco está na verdade? Está na justiça para todos? Ou está em servir o sistema? Com as suas regras complexas e, por vezes, as suas falhas que permitem estas distorções. O texto sugere que o verdadeiro valor do advogado, se calhar, está em ajudar o mundo a não perder o que é justo. É um apelo forte à consciência, não é? Dentro da profissão. Portanto, resumindo, o que o Adlai Bari nos traz é esta tensão, este fosso entre o ideal bonito da advocacia como defensora da justiça e a realidade, por vezes, desconfortável dela poder ser usada como uma ferramenta de poder ou de lucro. Fica o desafio à reflexão sobre o propósito e a integridade. E talvez o pensamento final que podemos tirar disto tudo, inspirado pelo texto, seja algo como: se a justiça é o objetivo e a lei é a ferramenta que criamos para lá chegar, o que pensar quando a própria ferramenta, seja pela complexidade, seja pela forma como é usada, parece estar a dificultar o caminho, ou até a bloqueá-lo? Que reflexão mais ampla para lá dos advogados temos de fazer para que a busca pela justiça, pela verdade, prevaleça sempre? Fica a questão.